Graça e paz, amados. Obrigado a você que tem nos acompanhado. Que Deus abençoe você nessas reflexões sobre oração. Hoje nós estaremos falando sobre orações antes de tomar decisões. Eu queria que você me acompanhasse nessa reflexão, que com certeza pode ajudar você daqui para frente a melhorar a sua tomada de decisões. Eu quero fazer antes uma pergunta para você. Quando você vai tomar alguma decisão importante na sua vida, você consulta a Deus antes? Quando você vai comprar alguma coisa, quando você vai vender, quando você vai decidir alguma coisa emocional, você tem esse cuidado de consultar a Deus antes de tomar qualquer decisão na sua vida? Você tem esse hábito de fazer isso? Você pede a orientação de Deus antes de assumir compromissos? Orar antes de tomar decisões, antes de fazer escolhas, antes de comprar, vender, tudo mais, pode evitar com certeza grandes transtornos. Acredite nisso. Em toda a Bíblia nós encontramos os homens e mulheres de Deus orando, buscando a orientação de Deus antes de tomar decisões. Mas é na pessoa do Senhor Jesus Cristo nós temos um grande exemplo. Eu quero começar lendo esse texto com você de Lucas capítulo 6, versículo 12 a 13, diz: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles. Agora imagine comigo, Jesus, o Filho do Deus vivo, antes de escolher os 12 discípulos que estariam mais perto dele, havia muitos seguidores, mas ele queria saber quais seriam aqueles que ele devia chamar para mais perto dele. E aí ele passou uma noite inteira em oração para tomar aquela decisão. Meu querido, que exemplo tremendo. Quantas vezes você passou pelo menos 1, 2 horas orando antes de tomar uma decisão importante? Quantas vezes você dedicou-se uma semana inteira a buscar a Deus antes de tomar uma decisão importante? Se Jesus, o Filho de Deus, passou a noite em oração, buscando a orientação de Deus, você deve pensar, e eu também penso, que dirá nós? É de extrema importância que cada um de nós aprenda a consultar a Deus sempre antes de tomar qualquer decisão. Pense bem nisso, escute o que eu estou lhe dizendo. Antes de tomar uma decisão, escolher emprego, escolher marido, esposa, namorado, namorada, antes de fazer um negócio, é muito importante você consultar a Deus. Pergunte: Senhor, é esse mesmo caminho? É essa mesma pessoa? É isso mesmo que eu devo fazer? Aprenda a ficar um pouco com Deus antes de tomar decisões. Aprenda a descansar no Senhor, a ouvir a voz do Senhor, a orar, a perguntar. Aí você deve me perguntar assim: mas como é que eu vou saber quando Deus me responder? Olha, Deus vai te responder com certeza. Acredite nisso, Deus vai te responder. Mas uma coisa que caracteriza bem a resposta de Deus é a paz no coração, quando a gente ora a respeito de uma coisa e que Deus confirma aquele direcionamento, você tem paz no que você está fazendo. Se você está em oração com Deus, perguntando a Deus a respeito de alguma coisa, e você não conseguiu paz no coração, continua inquieto, saiba que não é essa a vontade de Deus. Então, fale com Deus, pergunte o que você deve fazer, pergunte se é a coisa certa a fazer, consulte a Deus antes de tomar suas decisões. Você vai ficar surpreso como Deus responde às suas orações. Tem um outro exemplo também muito importante na Bíblia, no Velho Testamento, é a figura de um rei que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Davi, o grande rei Davi, o que caracterizou o ministério do rei Davi foi justamente isso. Antes de ele fazer qualquer coisa, ele sempre consultava ao Senhor. Em 1 Samuel 23, 2, apenas um dos versículos, diz assim: consultou Davi ao Senhor. Consultou Davi ao Senhor. Ele queria saber se iria à batalha. Diversas vezes, Davi, antes de tomar uma decisão de fazer guerra, antes de enfrentar o inimigo, Davi primeiro perguntava: Senhor, vai dar para mim esse negócio? Eu posso ir? E Deus dava a resposta para Davi. E algumas vezes Deus dizia: não desse jeito aí. Deus dizia como Davi devia fazer. Então, por isso Davi, ele teve a sua história marcada por esse hábito
que era muito frequente em sua vida e que lhe rendeu também grande sucesso nas suas andanças, nas suas batalhas. Ele vencia sempre porque ele tinha o hábito de consultar ao Senhor. Então, amado, consultar a Deus pode nos levar sempre a uma vida de sucesso aos olhos de Deus. Eu não estou falando do sucesso que o mundo conhece. Com certeza Deus vai te abençoar, você vai prosperar, você pode ganhar dinheiro, você pode fazer uma vida confortável, tudo mais. Mas a garantia principal é de que você esteja dentro do plano e do projeto de Deus. Porque a melhor coisa que tem é andar nos caminhos do Senhor, aquele caminho que Deus preparou para a sua segurança. Então, para que você ande nesse caminho, você precisa aprender a consultar a Deus. Ore antes de tomar decisões. Eu queria deixar isso bem claro nessa palavra. Aprenda, crie o hábito de orar antes de tomar decisões. Todo servo de Deus deve aprender a sempre consultar a Deus antes de tomar decisões. E Deus deseja nos levar pelas veredas da justiça, nos conduzir pelos pastos verdejantes, mas para isso nós devemos deixar que Deus nos conduza. É muito importante o que eu estou dizendo para você. Eu queria que você fixasse isso. Assim como Jesus orou, assim como Davi tinha o hábito de orar também como Jesus, nós também devemos ter. É muito importante porque as nossas decisões, elas podem mudar nossa vida. Às vezes, uma decisão errada vai desmantelar tudo na sua vida. Você tem que saber se está tomando aquela decisão porque foi uma orientação de Deus, ou é porque você está movido emocionalmente para tomar aquela decisão. Tem pessoas que se casam, por exemplo, se casam movidas emocionalmente, às vezes porque estão só apaixonadas pela pessoa e não enxergam os defeitos dela, os problemas que vai enfrentar com aquela pessoa depois. Às vezes também pessoas que nem gostam da outra, mas porque estão envolvidas ali na emoção do outro, vão e assumem um relacionamento assim. Outros assumem um emprego porque estão precisando, sem consultar a Deus se é aquilo que Deus quer para a sua vida. Então, amado, é primordial que a gente aprenda a consultar a Deus antes de tomar decisões. Por quê? Olha só esse exemplo da Bíblia. Deixar de consultar a Deus pode nos levar a cometer muitos erros e grandes fracassos. E um registro assim que eu procurei aqui, mais simples para a gente entender, é a respeito da entrada do povo de Israel na terra de Canaã, sob o comando de Josué. Eles estão entrando na terra, está lá no capítulo 9 de Josué. A partir de lá você vai ver esse episódio, que é o evento em que os gibeonitas, que moravam naquela região, se disfarçaram e fizeram parecer que moravam bem distantes, e vieram até Josué e os anciões e pediram para fazer uma aliança com eles, de que eles não tocariam jamais neles. Eles disseram: não, a gente mora longe, bem distante. E Josué e os anciões, ao invés de terem ido consultar ao Senhor, fecharam com eles, entraram em aliança com eles, e depois descobriram que eles moravam dentro da terra que Deus disse para não fazer aliança com aquele povo. E eles se viram então comprometidos com a aliança que haviam feito. E Josué então disse: agora não tem mais nada que fazer, nós já nos comprometemos com eles. Então, depois de cometer o erro, fica difícil fazer o reparo. Se você consulta a Deus antes, você evita esse transtorno. Tomar decisão sem consultar ao Senhor trará sérios problemas no futuro para você, às vezes para sua família, às vezes para todo mundo. É só o que nós temos visto aí na televisão, nos jornais, situações em que pessoas escolhem errado, entram em situações aí erradas na vida e só tomam tombo, só vão tomando toco e sofrendo. Muito cuidado, decisões erradas podem trazer prejuízos para a sua vida, e para evitar isso, não há nada melhor a ser feito do que orar, consultar a Deus. A Bíblia diz que conselhos sábios também ajudam. Procure uma pessoa de Deus que você possa consultar, conversar também. Fale com Deus, fale com alguém que tem sabedoria antes de você tomar decisões. São decisões que podem mudar tudo na nossa vida. Nós precisamos tomá-las debaixo de muita oração. Tem um hino do cantor cristão que nós usamos aqui para cânticos, que ele é interessante, tem uma frase muito bacana, diz: ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Então, aprenda, crie o hábito
de orar sempre, de colocar a sua vida diante do Senhor, de perguntar a Deus, de consultar a Deus sobre suas decisões. Aí eu volto à minha pergunta: você tem o hábito de consultar a Deus antes de tomar decisões? Queria deixar essa palavra com você hoje à noite, que sirva de reflexão para a sua vida, que você aprenda, consulte o Senhor, ore antes de tomar decisões. Se alguém quiser que você tome decisões precipitadas, diga: não, espere um momento, eu preciso orar a respeito disso. Eu preciso primeiro me colocar diante do Senhor para saber se é essa a decisão que eu devo tomar. E aí você vai ver como muita coisa vai melhorar na sua vida. Deixa eu terminar orando com você. Querido Deus e Pai, obrigado por esse momento de oração, Senhor. Que essa palavra encontre lugar no coração de cada uma das pessoas que nos ouviram. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, querido. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre você. E aí, compartilhe essa mensagem, porque tem muita gente precisando aprender a orar antes de tomar decisões. Que Deus abençoe a todos.